Just a comment about the textbook. Só comentário sobre o livro texto. The idea is you're just going to read the first part, dealing with the Reformation. A ideia é que vocês irão ler somente a primeira parte que trata da reforma. Occasionally I'm going to make a comment about the textbook. De vez em quando eu vou fazer comentário sobre o texto. But I should say that I've only read it in English. Mas eu preciso avisar vocês que eu só li em inglês. And the English is a revised and updated version. E o inglês é uma edição revisada e atualizada. So there may be some differences between the Portuguese and the English. Talvez tenha algumas diferenças entre o português e o inglês. This is the new revised edition. Is it? Yes. Okay. So, but we'll see. This is maybe some of the comments that I make won't necessarily make sense. Então, bom, de vez em quando talvez não vai se encaixar exatamente aquilo que eu estou falando sobre o texto. If what I'm saying isn't in the Portuguese for some reason. Se por acaso tiver alguma coisa que não consta no português, então não vai bater. Okay. Now we want to move on to John Wycliffe, Vamos continuar então para falarmos sobre John Wycliffe, one of the forerunners of the Reformation. dos precursores da reforma. Long before Martin Luther, there were voices calling for change in the Catholic Church. Muito tempo antes de Martinho Lutero já poderia se ouvir vozes clamando por reforma na Igreja Católica. We call them the forerunners of the Reformation. Nós chamamos essas pessoas os precursores da reforma. And there were a number of them. E tem vários deles. For example, there were the Waldensians, Por exemplo, tem os valdenses, followers of Peter Waldo. os seguidores de Pedro Waldo. They claimed to simply want to follow the Bible, E eles disseram que eles simplesmente queriam seguir a Bíblia. and they rejected the authority of the Pope. Rejeitaram a autoridade do Papa. They were small in number. Eram poucos em número, They were persecuted severely for their faith. foram severamente perseguidos por causa da sua fé. And the Waldensians still exist today. E os valdenses ainda existem hoje. They can even be found in South America. Você até pode achá-los na América do Sul. But today they have departed from the truth of the Bible in some serious ways. Mas hoje eles se desviaram, eles andam desviados em várias formas da verdade da Bíblia. We want to focus on two men who are especially important in the centuries leading up to the Nós Reformation. queremos focar em dois homens especialmente importantes nos séculos que antecedem a reforma. We're going to look at John Wycliffe from England Nós queremos ver John Wycliffe da Inglaterra and John Huss from e o Bohemia. John Hus da Boêmia. And many of their complaints about the medieval church would be echoed by the Protestant reformers of the 16th century. Muitas das críticas que eles levantaram contra a Igreja Católica serão ecoadas pelos reformadores do século XVI. These were important men through whom the Lord worked to awaken people to the problems in the church and the need for change. Então esses homens são homens importantes que Deus fez uso deles para acordar as pessoas para entenderem a necessidade da reforma da Igreja Católica, a necessidade de mudança. And we begin with John Wycliffe. Vamos começar com John Wycliffe. Wycliffe has been described as the morning star of the Reformation. Wycliffe tem sido descrito como a estrela da manhã da reforma. The morning star is the planet Venus. A estrela da manhã é o planeta Vênus. When you see the planet Venus just above the horizon in the east, Quando você vê o planeta Vênus em cima do horizonte a leste, then you know that morning is near. você sabe que a manhã está se aproximando. So some have called Wycliffe the morning star of the Reformation. Então, por isso, alguns têm chamado Wycliffe a estrela da manhã da reforma. Because his appearance meant that the light of day was coming. Porque o aparecimento dele significava que a luz do dia estava chegando. The Reformation was just about upon Europe. A reforma estava prestes a explodir em Europa. Wycliffe is also remembered as a pioneer of vernacular Bible translation. Wycliffe também é conhecido como pioneiro na área de traduções da Bíblia na linguagem vernacular. He was one of the forces behind the first full translation of the Bible into English. Então ele foi influente no projeto da primeira tradução completa da Bíblia em inglês. And this was no small feat. Isso não foi um projeto pequenininho. This was in a day when the church made every effort to keep the Bible out of the hands of common people. Isso aconteceu numa época quando a igreja não mediu esforços para impedir que a Bíblia esteja colocada nas mãos do povo comum.
So let's begin by looking at the life of Wycliffe. Vamos começar então olhando a vida de Wycliffe. Who was he? Quem ele era? He was born sometime after 1319. Ele nasceu em algum ano depois de 1319. 1319. That was the year his parents were married. E os pais dele casaram-se em 1319. He was probably born in the mid-1320s. Provavelmente nasceu alguns anos depois disso. He was born in Yorkshire, Foi nascido em Yorkshire, which is a region of northern England. uma região no norte da Inglaterra. We know next to nothing about his childhood. E nós sabemos quase nada sobre a infância dele. We do know that as a teenager he came to Oxford to study around 1350. Nós sabemos que em 1350 ele chegou em Oxford para estudar. And Wycliffe received the basic level of education in the liberal arts that all Oxford students receive. Então ele recebeu a educação básica em artes liberais que todos os alunos recebiam lá em Oxford. He received a Bachelor of Arts degree and then a Master of Arts Ele degree. recebeu bacharel e depois mestrado em artes liberais. He spent 2 years serving as a parish priest. Ele serviu como 2 anos como padre, sacerdote numa paróquia. And then he went back to Oxford in 1363 for theological studies. Depois ele voltou para Oxford em 1363 para estudar teologia. Now, he had studied theology prior to this, Agora, antes disso, ele já tinha estudado teologia. but now theology was going to be his Mas focus. agora ele iria focar mesmo na teologia somente. And these studies culminated with a Doctor of Theology degree in 1372. Então, em 1372, ele se formou, ele se doutorou em teologia. Part of the program leading up to this degree involved giving theological lectures at the university. Então, para chegar a receber seu doutorado, ele tinha que dar aulas de teologia na faculdade, na universidade. And this continued after he received his doctorate. E ele continuou, depois do doutorado dele, ele continuou dando aulas de teologia. Wycliffe was well respected as a scholar, Ele era bem respeitado como acadêmico. and his reputation brought him to be appointed to a commission of the English king. Então, por causa da reputação dele, ele foi nomeado para uma comissão do rei inglês. And this commission was to deal with disputes between the monarchy and the papacy. E esta comissão, era para averiguar disputas e conflitos entre a monarquia e o papado. Remember, in the last hour we talked about how there was a dispute between the French king and the Pope about taxes. Você se lembra na última hora que nós falamos sobre conflito entre o rei da França e o Papa acerca dos impostos? It was the same conflict between the English monarchy and the papacy. Este mesmo conflito existia entre o rei da Inglaterra e o Papa. The Pope claimed the right to exact taxes from the English. O Papa reivindicou o direito de exigir impostos dos ingleses. The Pope also demanded an annual tribute from the king. Também o Papa exigia uma tributa anual do rei. Um tributo anual do rei. The Pope needed the money in order to support his military endeavors. O Papa precisava desse dinheiro para sustentar seus projetos militares. So from 1333 to 1375, Então, de 1333 até 1375, the English had paid nothing. os ingleses tinham pago nada. In 1374, Em 1374, Wycliffe was appointed to a commission to negotiate with the papacy. o Wycliffe foi nomeado para uma comissão para negociar com o Papa. Even though he was a priest, Wycliffe defended the English position. Mesmo sendo sacerdote, o padre, Wycliffe ele defendeu a posição inglesa. He argued that the papacy had no right to collect taxes. E ele argumentou que o papado não tinha direito nenhum para exigir impostos. And the monarchy could confiscate ecclesiastical property if it was being used wrongly. E, de fato, ele argumentou que o rei da Inglaterra poderia confiscar propriedades eclesiásticas se estas propriedades estavam sendo usadas de uma forma errada. His efforts were not well received by the church. Então, a igreja não gostou muito do esforço de Wycliffe nesta comissão. Wycliffe made some enemies because of his stand. Então, por causa da posição dele, ele arrumou vários inimigos na igreja.
In fact, in 1377, De fato, em 1377, Pope Gregory XI issued papal bulls against Wycliffe. o Papa Gregório o 11º, ele emitiu uma bula papal contra Wycliffe. The Pope wanted him arrested and O investigated. Papa queria que ele fosse preso e investigado. It didn't happen Isso não aconteceu, because Wycliffe had powerful and influential friends. porque Wycliffe tinha vários amigos poderosos com muita influência. One of those friends had essentially become the ruler of England. E um desses amigos, essencialmente, por todos os efeitos, se tornou governador da Inglaterra. Richard II was just a boy when he took the throne. O Ricardo II, ele era apenas um menino quando ele chegou ao trono. So his uncle, John of Gaunt, ruled in his place. Então, o tio dele, João de Gante, estava realmente governando no seu lugar. And John of Gaunt was a friend of Wycliffe, E João de Gante, ele foi amigo de Wycliffe. and he protected him from the Pope and others. Ele protegeu Wycliffe do Papa e de outras pessoas. However, Wycliffe now had a reputation as someone who was bold enough to challenge the authority of the church. Então, Wycliffe agora tem uma reputação de alguém que tem ousadia para desafiar a autoridade da igreja. Around this same time, we find the beginning of the Great Schism. Então, mais ou menos nesta época que nós temos o início do grande cisma. We talked about that in our last hour. Nós falamos sobre isso na última hora. Starting in 1378, we have two popes. Em 1378 nós temos dois papas, One in Rome and the other in Avignon, um em Roma e o outro em Avignon. each excommunicating the other. Cada papa excomungando o outro. And this scandal was noticed in England too, and it disturbed Wycliffe. E este escândalo foi também notado na Inglaterra e perturbou muito o Wycliffe. How could one respect this kind of church hierarchy? Como era possível respeitar uma hierarquia eclesiástica dessa? The Great Schism caused Wycliffe to become even more disillusioned with the papacy. Então o grande cisma levou Wycliffe a ficar ainda mais desiludido com o papado. So Wycliffe took up his pen to argue the need for change. Então, Wycliffe, ele começou a escrever e argumentar sobre a necessidade da mudança na igreja. He took issue with various doctrines of the church, Então, ele criticou várias doutrinas da igreja. and he published his views. E ele publicou os seus pensamentos. He was beginning to be regarded as a heretic by many in the church. Então, ele começou a ser considerado herege por muitas pessoas na igreja. One of the doctrines which Wycliffe criticized was that of the Mass. Então, uma das doutrinas que Wycliffe ele estava criticando era a doutrina da missa. And that led Oxford University to convene a council to examine his teaching. Então, isso levou a Universidade de Oxford a convocar um concílio para examinar e averiguar seus ensinamentos. And this council determined that Wycliffe's teaching should be condemned. Este concílio determinou que o ensino de Wycliffe deveria ser condenado. But his views continued to be a topic for discussion amongst academics. Mas seus pensamentos continuaram sendo discutidos entre os acadêmicos. The last 4 years of his life were the most significant. Os últimos 4 anos da sua vida foram os anos mais significantes. In these years, between 1380 and 1384, Nestes anos 1380 e 1384, he was involved with initiating a project to translate the Bible into English. ele estava envolvido no projeto de tradução da Bíblia em inglês. This translation was not done from Hebrew and Greek, Essa tradução não foi a partir do hebraico e do grego, but from the Latin Vulgate. mas da versão latina da Bíblia, a Vulgata. And this project involved more people than Wycliffe himself. E este projeto incluiu mais pessoas do que apenas o próprio Wycliffe. It was a team effort. Foi realmente um trabalho de equipe. According to the latest scholarship, Conforme realmente os estudos mais recentes, it's not clear how much of the translation was actually done by Wycliffe himself. não fica claro qual porcentagem dessa tradução foi feita pelo próprio Wycliffe. Actually, it's not certain whether any of the translation was done by Wycliffe. De fato, nem fica claro se teve participação alguma de Wycliffe na tradução propriamente dita.
Anyway, he was involved in some way. Mas, de qualquer forma, ele estava envolvido de alguma forma. And the entire Bible was soon available in English. E, finalmente, a Bíblia inteira estava disponível em inglês. And that was a major accomplishment. Isso foi uma realização importante. Equally important was the contribution that Wycliffe made to preaching in England. E também foi igualmente importante a contribuição de Wycliffe para a pregação na Inglaterra. Not only did he himself preach, Não somente ele próprio que pregava, but he also established an order of what they called poor preachers. mas ele também estabeleceu uma ordem chamada a ordem dos pregadores pobres. Not because they preached poorly, Não porque eles eram pregadores ruins, but because they lived in poverty. mas eles viviam em pobreza. And they went out across England preaching the gospel. Eles pregavam na Inglaterra inteira. And they shared the theological views of Wycliffe. E eles compartilhavam com as posições teológicas de Wycliffe. And they came to be known as Lollards. E eles chegaram a ser conhecidos como lonados. The name probably comes from a Dutch word for someone who mumbles. Provavelmente esta palavra vem de uma palavra holandesa que significa alguém que fica resmungando. The Lollards went on their preaching tours in twos. Ou balbuciando. Então, esses lonados, eles iam pregando de dois em dois. And they traveled with bare feet Eles andavam descalços. and dark red robes. E eles usavam roupas vermelhas escuras. And they were responsible for spreading the views of Wycliffe across England. Eles espalharam na Inglaterra inteira os pensamentos de Wycliffe. Around the time of the Reformation, 200 years later, Mais ou menos 200 anos depois da época da Reforma, there were still people who held to Wycliffe's views. ainda existia pessoas que seguiam os pensamentos de Wycliffe. And that can be attributed to the effectiveness of the Lollards and their preaching. E isso nós podemos atribuir ao trabalho muito eficaz dos pregadores lonados. The Lollards were persecuted, Eles foram perseguidos. and that forced them underground. E assim eles tiveram que trabalhar escondidamente. But they continued to exist until the Reformation took root in England. Mas eles continuaram trabalhando até a reforma acontecer na Inglaterra. In 1381, Em 1381, Wycliffe left Oxford and moved to Lutterworth. Wycliffe deixou Oxford e se mudou para a cidade de Lutterworth. In that same year, the Black Death ravaged England. Neste mesmo ano, a peste negra assombrou a Inglaterra. As a result of the social and economic upheaval caused by the plague, Então, isso causou realmente um terremoto social e econômico. there was a revolt of the peasants. E isso levou a uma revolta dos peões. And Wycliffe was blamed for the revolt. E as pessoas culparam, a revolta dos camponeses foi visto como a culpa de Wycliffe. Even though he publicly condemned it. Publicamente, ele condenou esta revolta, mas mesmo assim ele foi culpado. Worse for Wycliffe, Ainda pior para ele, the peasants' revolt brought church and state closer together in England. a revolta dos camponeses fez com que a igreja e o Estado na Inglaterra se aproximassem. Their union against a common enemy, Então eles se uniram contra um inimigo comum, the peasants, os camponeses. also gave Wycliffe's opponents space to move against him. Então isso abriu espaço para os inimigos de Wycliffe começar a atacar. Wycliffe's most aggressive opponent was William Courtenay. Então dos oponentes mais agressivos de Wycliffe foi William Courtenay. And he became Archbishop of Canterbury in 1381. E ele em 1381 se tornou arcebispo de Canterbury. That's the highest position in the Catholic Church in England at this time. Isso é, naquela época, a posição mais alta na Igreja Católica de Inglaterra, naquela época. The following year, Courtenay convened a synod in London. No outro ano, o Courtenay convocou um sínodo em Londres. And that was done to address the problem of Wycliffe and his Lollards. E esse sínodo foi convocado para tratar o problema de Wycliffe e os lonados. 24 of Wycliffe's teachings were condemned as heretical by this synod. 24 dos ensinamentos de Wycliffe foram considerados heréticos pelo sínodo.
Authorization was given to persecute him and the Lollards. E foi emitido uma autorização para perseguir tanto Wycliffe quanto os Lollardos. During this synod, an earthquake hit London, Durante este sínodo, aconteceu terremoto em Londres, and some felt that this was a sign from God that they were doing wrong in condemning Wycliffe. e alguns consideraram isso como sinal da parte de Deus que eles estavam errando em fazer isso com Wycliffe. Imagine you're having a synod, Imagine, você está tendo sínodo, and you're condemning someone you think is a e heretic, você está condenando alguém que você acha herético. and suddenly the ground starts shaking. De repente acontece terremoto. Courtney argued, though, Courtney argumentou that this was a favorable sign. isso foi sinal favorável. The earth was being purified of false doctrine, A terra estava sendo purificada da falsa doutrina. and they must continue. Então eles têm que continuar. Well, despite this judgment against Wycliffe, A despeito desse julgamento contra Wycliffe, he was able to spend the last 2.5 years of his life without facing any danger. apesar desse julgamento, ele conseguiu viver os últimos 2 anos da sua vida sem muito perigo. And this is probably because he was still being protected by powerful friends in government. Provavelmente porque ainda ele contava com a proteção de vários amigos poderosos no governo. He was, however, called to Rome to give an account for his views. Mesmo assim, ele foi chamado para Roma para prestar contas pelas suas ideias. If he had gone, he probably would have been excommunicated. Se ele tivesse ido, provavelmente ele teria sido excomungado. But he had a stroke in 1382. Mas em 1382 ele sofreu acidente vascular cerebral, AVC, derrame. And that left him partly paralyzed. E isso deixou ele parcialmente paralisado. Prevented him from making the trip. Então ele não tinha condições de fazer a viagem. He was still able to write, Ele ainda tinha condições de escrever. and he penned various books and pamphlets making the case for reform. E ele escreveu vários livretos e panfletos promovendo a reforma. Many of his key views had been condemned, Muitos dos pensamentos chaves dele foram condenados. but he was never. Wait a sec. Let me back up. After writing these books and pamphlets, he had a second stroke, Então, depois de escrever esses livros e panfletos, ele sofreu mais derrame. and that led to his death on the very last day of 1384. Então, no último dia de 1384, ele morreu. Now, many of his key views had been condemned, Agora, muitos dos pensamentos chaves dele tinham sido condenados, but he was never formally excommunicated, mas ele nunca foi oficialmente excomungado. and therefore he was buried in consecrated ground. Por isso, ele foi sepultado em solo consagrado. However, in 1415, Mas em 1415, the Council of Constance o Concílio de Constança declared Wycliffe to be a heretic, declarou que ele era herege. and Pope Martin V E o Papa Martinho V declared that his bones were to be exhumed and burned. declarou que era para tirar os ossos dele do sepulcro e queimá-los. And that happened in 1428. Isso aconteceu em 1428. His body was taken out of the ground, O seu corpo foi exumado, it was burned, foi queimado and his ashes were thrown into the river Swift. e suas cinzas foram jogadas no rio. Let me review some of the key points here from Wycliffe's life. Deixe-me revisar vários pontos principais da vida de João Wycliffe. Wycliffe spent much of his life in conflict with the hierarchy of the Catholic Church. Wycliffe passou muito da sua vida em conflito com a hierarquia da Igreja Católica. He became a vocal critic not only of the structures of the church, Ele se tornou crítico muito. Ele se tornou um crítico ferrenho, não somente das estruturas da Igreja, but also of her theology. mas também um crítico ferrenho da sua teologia. Besides his theological critiques, Além das críticas teológicas, he also contributed to the English translation of the Bible também ele contribuiu ao projeto da tradução da Bíblia em inglês. and the widespread preaching of the gospel in England through the E Lollards. também ele contribuiu para a pregação generalizada do Evangelho na Inglaterra por meio dos Lollardos, The poor preachers. os pregadores pobres. Okay, now we'll look at the theology of Wycliffe. Vamos considerar agora a teologia de Wycliffe. Wycliffe left behind a literary legacy. Wycliffe ele deixou legado literário.
And that allows us to state quite clearly some of his key theological convictions. Isso nos permite realmente afirmar de uma forma bem clara quais eram as suas convicções teológicas. Now, he didn't write any kind of systematic theological work, Ele não escreveu nenhuma obra teológica sistemática. yet the writings that we do have give a clear picture of where he stood on important theological matters. Mas os escritos que nós temos dele deixam claro suas posições sobre vários pontos teológicos. Some of them I've already hinted at. E eu já deixei algumas pistas sobre algumas dessas posições. And we can begin with the authority of the Bible. Podemos começar com a autoridade da Bíblia. Wycliffe held to a version of sola scriptura. Wycliffe, ele realmente tinha um tipo de ideia de sola escritura. He believed that the Bible alone was the standard for church and state. Ele acreditava que a Bíblia somente é o padrão tanto para a igreja quanto para o Estado. The Bible had authority, A Bíblia tinha autoridade. not because the church gave it authority, Não derivada da igreja, but because it came from God. mas a Bíblia tinha autoridade porque a Bíblia vem de Deus. Wycliffe therefore taught that the Bible was the most important thing in the ministry of the church. Então Wycliffe ele ensinava que a Bíblia era a coisa mais importante no ministério da igreja. The reading and preaching of Scripture was to hold a central place. A leitura e a pregação da Escritura tinha que ter um lugar central. Other things like the sacraments and fasting Outras coisas, como, por exemplo, os sacramentos de jejum and prayers, e orações, these things were relatively peripheral. essas coisas relativamente eram periféricas. The Word of God was to stand in the center and to be the focus of the church's ministry. A palavra de Deus tem que ficar no centro e ser o foco do ministério da igreja. And this conviction motivated Wycliffe as he sent out his poor preachers across England. E esta posição, este entendimento, motivava Wycliffe quando ele enviava seus pregadores no lados. People need to hear the preaching of the Word of God. O povo precisa ouvir a pregação da palavra de Deus. Influenced by Augustine and Thomas Bradwardine, Então, influenciado por Agostinho e Thomas Bradwardine, John Wycliffe held to a doctrine of election. o John Wycliffe ele realmente tinha uma certa doutrina de eleição. He believed in the sovereignty of God in salvation, Ele cria na soberania de Deus na salvação. while at the same time maintaining human E responsibility. ao mesmo tempo ele afirmava a responsabilidade humana. Wycliffe stated that he could not see a way to logically reconcile these two points. E Wycliffe ele falou que ele não conseguia perceber uma forma logicamente para conciliar esses dois aspectos. But since both were taught in Scripture, he accepted them both in faith. Mas já que os dois são ensinados nas Escrituras, ele aceitava os dois pela fé. It's also important to know what Wycliffe taught about the assurance of election. Também é importante notarmos o que Wycliffe ensinava sobre a segurança da eleição. Let me quote what he wrote. Deixe-me citar o que ele escreveu. If the Pope asked me whether I were ordained to be saved or predestinate, Se o Papa me perguntasse se eu tenho sido ordenado para ser salvo ou predestinado, I would say that I hope so, eu diria, eu espero que sim, but I would not swear it. mas eu não iria jurar. And Wycliffe thought that what was true of himself should also be held of others. E Wycliffe pensava que aquilo que a posição dele a respeito à sua própria eleição, deveria também ser a posição de outras pessoas. No one could be sure of the election. Ninguém poderia ter certeza da sua eleição. However, he taught people should behave as if they were elect. Mas ele ensinou as pessoas deveriam se comportar como se fossem eleitos. They should assume their election, Eles devem pressupor que eles seriam eleitos, even if they could not be sure of it. mesmo se eles não poderiam chegar a ter certeza disso. And here we see an inconsistency in Wycliffe's E theology, aqui nós vemos uma coisa incoerente na teologia de Wycliffe, one that would be later resolved by Calvin and other Reformed theologians. uma incoerência que mais tarde Calvino e outros teólogos reformados iriam resolver. Wycliffe's doctrine of election is closely connected to his ecclesiology. A doutrina de eleição de Wycliffe é muito ligada com sua eclesiologia. Wycliffe believed that the true Church of Christ consists of the elect. Wycliffe ele acreditava que a verdadeira Igreja de Cristo consiste em todos os eleitos. He made a distinction between the true church, which was invisible, Ele fazia uma distinção entre a Igreja verdadeira, que é invisível, and the visible Catholic Church. e a Igreja Católica visível.
The invisible church is made up of all the elect, A igreja invisível é composta de todos os eleitos and it consists of three parts. e consiste em três partes. The triumphant part in heaven, A parte triunfante no céu, the sleeping part in a purgatory, parte que está dormindo no purgatório and the militant part on earth. e a parte militante que está aqui na terra. The visible Catholic Church on earth, however, was made up of both sheep and goats. A igreja católica visível na terra, porém, é composta de tanto de ovelhas quanto de bodes. Both the elect and the reprobate. Tanto os eleitos quanto os réprobos. A consequence of his ecclesiology Uma consequência da eclesiologia dele was that membership in the Catholic Church on earth did not guarantee salvation. é que a membresia na igreja católica aqui na terra não garantia a salvação. Wycliffe went further. Wycliffe, ele foi além. I want to quote from him again. Eu quero citá-lo mais uma vez. He said, "For no pope that now lives knows whether he is of the church, or whether he is a limb of the fiend to be damned with Lucifer." Então ele disse: For no pope that now lives knows whether he is of the church, nenhum papa que agora está vivo sabe de fato se ele é da igreja ou se ele é um membro do maligno que será condenado para sempre com Lúcifer. that was a shocking statement to make in that era. E naquela época isso foi uma afirmação chocante. Wycliffe also departed from the Catholic Church of this time with his view of the Lord's Supper. Wycliffe também se desviou do ensino da igreja católica naquela época quando se tratava da Santa Ceia. He attacked the doctrine of transubstantiation. Ele atacou a doutrina da transubstanciação. And at first he objected to transubstantiation on philosophical grounds. E, em primeiro lugar, ele começou com objeções contra a doutrina da transubstanciação, baseado em objeções filosóficas. Wycliffe did not believe it was philosophically possible for the substance of the bread and the wine to disappear. Wycliffe ele acreditava que não era possível, filosoficamente falando, para a substância de pão e vinho assim sumiram na ceia. Later, however, he developed biblical objections to the doctrine. Porém, mais tarde, ele realmente criou, ele desenvolveu objeções bíblicas contra esta doutrina. The medieval church taught that the priest had the power to turn the bread and wine into the body and blood of A Christ. igreja medieval ensinava que o sacerdote tinha poder para transformar pão e vinho para o corpo e sangue de Jesus Cristo. Wycliffe thought that this gave a creature power to give being to its creator. Então, Wycliffe considerava que isso, isso dava poder a uma criatura para trazer para a existência seu Criador. Moreover, this doctrine of transubstantiation easily led to idolatry. Além do mais, essa doutrina de transubstanciação facilmente levava à idolatria. If the bread and the wine were the body and blood of Christ, Se o pão e vinho eram o corpo e sangue de Cristo, then Christ must be worshipped in então them. Cristo deve ser adorado neles. This was what happened, Isso é exatamente o que acontecia. and Wycliffe condemned it. E Wycliffe, ele condenava isto. Now, Wycliffe not only attacked transubstantiation, Agora, Wycliffe não somente atacava a transubstanciação, he also made efforts to positively state a doctrine of the Eucharist. ele também fez vários esforços para afirmar de uma forma positiva a doutrina da Eucaristia. He maintained that the bread and the wine remained bread and wine. Ele afirmava que pão e vinho continuavam, permaneciam pão e vinho. They did not lose their substance when used in the sacrament. Não perdiam a substância deles quando foram usados no sacramento. However, he also affirmed the real presence of the body and blood of Christ. Porém, ao mesmo tempo, ele afirmava a real presença do corpo e do sangue de Cristo. He denied a material or corporeal presence of the body and blood of Christ. Ele negava uma presença física do corpo de Cristo, He affirmed that Christ was present mas ele afirmava a presença de Cristo virtually, virtualmente, spiritually, espiritualmente, effectually, efetivamente, figuratively, figurativamente and most importantly of all, e, mais importante de todos, sacramentally. de uma forma sacramental.
Now, it has to be said that his language on this is not precise. Precisamos notar que a linguagem dele sobre este ponto não é uma linguagem muito precisa. And so neither is the theology. A teologia também não é muito precisa. It's easier to state what Wycliffe rejected than what he affirmed. É mais fácil afirmarmos o que ele rejeitava do que afirmarmos o que realmente ele ensinava. It's also difficult to draw any kind of lines between Wycliffe and later developments in Eucharistic theology. Também é difícil nós traçarmos linhas da teologia de Wycliffe sobre a ceia para assim, desenvolvimentos posteriores na teologia da ceia mais tarde. For instance, aside from the common point of rejecting transubstantiation, Por exemplo, a parte deste ponto comum de rejeitar a doutrina da transubstanciação, it's not possible to identify Wycliffe as a proto-Lutheran or proto-Reformed theologian on this point. não é possível identificarmos Wycliffe como proto-luterano ou proto-reformado neste ponto. Because it's not stated very precisely. Ele não faz afirmações muito precisas. I think it's impossible to categorize his Eucharistic doctrine. Então eu acho que é meio impossível a gente assim realmente rotular ou categorizar sua posição sobre a Eucaristia. Theologically, Wycliffe was outside of what one would normally expect for a theologian of this era. Teologicamente, Wycliffe está fora do padrão que nós esperamos de teólogos desta época. And that can be attributed primarily to his commitment to Scripture. E isso, em maior parte, é por causa do seu compromisso com as Escrituras. He was able to read Scripture and see that the claims of the Bible ran counter to many of the teachings of the medieval Catholic Ele Church. tinha condições de ler as Escrituras, ele viu claramente que aquilo que a Bíblia ensinava ia de encontro contra muitas das doutrinas ensinadas na Igreja Medieval Católica. The church was saying one thing, A Igreja falava uma coisa, and the Bible says a different a thing. Bíblia falava o contrário. And he had the courage to say that. E ele tinha a coragem de falar isso. And that's why we still remember him today. Por isso, ainda hoje, nós lembramos dele. Now I want to review some of the key points here in his theology. Vamos revisar alguns pontos chaves na teologia dele. Wycliffe held to a form of sola scriptura. Wycliffe, ele tinha alguma forma da doutrina de sola escritura. He taught a doctrine of election Ensinava uma doutrina de eleição. that would also shape his ecclesiology. Isso teve consequências para a sua eclesiologia. His ecclesiology made a distinction between the invisible and visible church. Sua eclesiologia fazia uma distinção entre igreja visível e invisível. And Wycliffe critiqued and rejected the medieval doctrine of E transubstantiation. Wycliffe, ele levava críticas e, de fato, ele rejeitou a doutrina medieval de transubstanciação. While he continued to hold to a doctrine of the real presence of Christ in the bread and wine. Mas ele continuou mantendo uma doutrina da real presença de Cristo no pão e no vinho. Now I want to look at the impact of Wycliffe and his relationship to the Reformation. Eu quero considerar com vocês o impacto de Wycliffe em relação à reforma. During his lifetime, the impact of Wycliffe was mostly limited to England. Durante sua vida, o impacto de Wycliffe se limitava, em geral, em maior parte, à Inglaterra. Now, obviously, the papacy did take note of his teaching. Obviamente, o papado tomou conhecimento dos seus ensinamentos. And so his views were discussed beyond England. Então, as posições teológicas dele realmente foram discutidas também fora da Inglaterra. But they don't appear to have found fertile ground. Mas não fica evidente que essas ideias realmente se implementaram fora de Inglaterra. His followers, the Lollards, Seus seguidores, os lourados, they only preached in English, in England. somente pregavam em inglês na Inglaterra. But his impact would soon be felt elsewhere. Mas o impacto dele, em breve, seria notado em outros lugares. The Lord is in control of everything. O Senhor Deus está em controle de tudo. He's sovereign not only over the church, but also over politics. Deus é soberano não somente sobre a igreja, mas também sobre a política. He makes kings and princes rise and fall. Deus levanta e faz cair reis e príncipes. And the history of the world often intersects with the history of the church. E a história do mundo, muitas vezes, interage com a história da igreja. Now, earlier I mentioned King Richard II. Eu já mencionei o rei Ricardo II.
He came to power as a boy, Ele chegou ao poder como menino. and so he had others effectively ruling in his place. E então, por todos os efeitos, ele tinha outras pessoas que estavam governando em nome dele. However, eventually Richard grew and became a man, Mas, eventualmente, ele cresceu e se tornou homem. and his royal power became real and E effective. seu poder real se tornou real e efetivo. Richard II married Anne of Bohemia. Então, Ricardo II casou-se com Ana de Boêmia. Bohemia is basically the Czech Republic today. Boêmia é basicamente a República Tcheca de hoje. And this marriage resulted in various connections between England and Bohemia. Então, este casamento fez crescer conexões entre Inglaterra e Boêmia. Including connections between universities. Também fez crescer conexões entre universidades. Directly because of King Richard's marriage to Anne of Bohemia, Então, diretamente como consequência do casamento de Ricardo II com Ana de Boêmia, the Latin writings of John Wycliffe found their way to Bohemia. os escritos em latim de Wycliffe chegaram às faculdades e universidades de Boêmia. Of course, Latin was the universal language of scholarly work. E, com certeza, latim era a linguagem universal de trabalho acadêmico. So Wycliffe's Latin writings would be read and studied at Prague University. Então, por consequência, os escritos em latim de Wycliffe foram lidos e estudados na Universidade de Praga, por exemplo. And then they would get the attention of the dean of the philosophical faculty. E ali chegaram ao conhecimento do deão da Faculdade de Filosofia, Jan Hus. o senhor João Hus. And we're going to look at him next. E nós vamos considerar ele agora. Wycliffe became a huge influence on Hus. Ele será o próximo que nós vamos considerar. Então, Wycliffe representou uma influência enorme sobre Hus. And through Hus on the Reformation of the E 16th por meio century. de Hus também ele teve uma influência enorme sobre a reforma do século XVI. There's little question that Wycliffe anticipated many of the concerns that would be expressed later on by Luther and the other reformers. Então, fica claro que realmente o Wycliffe estava antecipando muitas questões que posteriormente seriam tratadas por Lutero e os demais reformadores. No one disagrees with that. Ninguém discorda com isso. However, there is disagreement about whether the Reformation could have happened without Wycliffe. Mas realmente tem várias posições sobre a questão se a reforma poderia ter acontecido sem Wycliffe. Whether in England or in continental Europe. Seja na Inglaterra, seja na Europa continental. There's disagreement about whether we could have had a Luther without a Wycliffe. Realmente os estudiosos têm posições variadas sobre a questão se poderíamos ter Lutero sem Wycliffe. Reformation scholarship today has a broad consensus that the causes of the Reformation were complex. Então, os estudiosos da reforma hoje em dia, em geral, concordam que as causas e raízes da reforma são coisas, um assunto bem complexo. You cannot limit the causes of the Reformation to one person, Você não pode limitar as causas da reforma a uma só pessoa, one event, só evento, or one issue. ou só assunto. Now, in England, Wycliffe and the Lollards did have a following. Na Inglaterra, Wycliffe e os Lollardos de fato tinham seguidores. The Lollards continued to exist until the time of the Reformation, Os Lollardos continuavam existindo até a época da reforma. but their size and their influence were limited. Mas o tamanho e a influência deles era limitada. If there's one concern where we might draw Se connections, tiver uma questão onde nós talvez possamos fazer uma ligação, it would have to be in regard to anti-clericalism. seria no assunto da atitude contra os clérigos. Wycliffe was disillusioned with the hierarchy of the medieval Catholic Church. O Wycliffe ficou desiludido com a hierarquia da Igreja Católica medieval. And many shared his negative E views. muitos compartilhavam desta atitude negativa. He definitely plays a role in the development of anti-clericalism. Então, Wycliffe realmente desempenha um papel no surgimento do movimento anticlerical. Something which all Reformation scholarship recognizes
as a factor leading up to the Reformation in the 16th century. E todos os estudiosos sobre a reforma reconhecem que isso foi um fator importante preparando o caminho para a reforma do século XVI. Another important factor is the translation of the Bible into vernacular Um outro languages. fator importante foi a tradução da Bíblia na língua vernacular. I don't think there's any question that the Reformation could not have happened without vernacular Bible Eu acho que translations. não tem dúvida nenhuma que a reforma não poderia ter acontecido sem a tradução da Bíblia na linguagem do povo. Wycliffe played an important role in pioneering that, even if the exact nature of his role isn't clear. E Wycliffe, ele realmente teve um papel importante em ser pioneiro nessa área, mesmo se exatamente qual foi a sua contribuição não fica tão claro. So to review the key points here about Wycliffe and his relationship to the Reformation, Vamos revisar quais são os pontos-chave sobre Wycliffe e a conexão dele com a reforma. he's important because of Ele é importante porque his theological influence on Huss, a influência teológica sobre Hus, his role in the development of anti-clericalism, seu papel no surgimento do movimento anticlerical and the development of vernacular Bible e translation. também seu papel, sua contribuição na área de tradução da Bíblia na linguagem vernacular. Okay, now we move on to John Huss, Então vamos prosseguir para tratarmos agora de João Hus, the early Bohemian reformer. o pré-reformador de Boêmia. Huss was born around 1372 O Hus nasceu em 1372, mais ou menos, na cidade de Husinec, Boêmia. and his last name comes from the name of his hometown. E o nome de família dele é derivado do nome da cidade onde ele nasceu. Huss literally means goose. Então, Hus literalmente significa ganso. Huss was burned at the stake by the Catholic Church. Hus foi queimado na estaca pela Igreja Católica Romana. It's mentioned in many books that before he was martyred, Huss said, Então, é mencionado em muitos livros que antes de ele ser assassinado, queimado na fogueira, he said something like, "You are going to burn a goose, ele falou algo como o seguinte: vocês vão queimar um ganso, but in a century you will have a swan that you can neither roast nor boil." mas daqui a 100 anos vocês terão um cisne que vocês não podem ferver nem assar. Martin Luther later understood this to be a prophecy concerning himself. O Martinho Lutero posteriormente entendeu isso como uma profecia a respeito dele mesmo. Now, whether or not Huss actually said something like that is debatable, Realmente tem debate se realmente Hus falou essas palavras. with the evidence strongly suggesting that he did not. A evidência de fato é forte em favor da posição que ele de fato não falou essa profecia. It seems to have been a legend that grew up around Huss. Parece que foi uma lenda que se criou ao redor de Hus. Nevertheless, there is no doubt that Huss is an important figure in the years leading up to the Reformation. Mesmo assim, fica claro que Hus foi uma figura importante nos anos antes da Reforma. Certainly, Luther saw himself continuing and building upon the legacy of the Bohemian reformers. Certamente Lutero considerava que ele estava construindo e desenvolvendo mais o legado deixado pelo reformador de Boêmia. Now I want to survey the life of John Huss. Eu quero fazer uma visão panorâmica da vida de John Huss. Before we do that, we have to note that there were other Bohemians before and during his time who were concerned about the direction of the church. Eu acho que é importante notar que antes de Hus tinha outras pessoas de Boêmia que ficavam preocupadas com a situação da igreja. In other words, it wasn't just Wycliffe that influenced him. Então não foi somente Wycliffe que influenciou Hus. There were other influences from his immediate context. Mas tinha também outras influências do seu contexto imediato. There was a native Czech Reformed tradition. Tinha também uma tradição nativa, uma tradição reformada tcheca nativa, Involving men such as Jan Milik. envolvendo homens como o Jan Milik. Milik echoed some of the teachings of the Devotio Moderna. Milik estava ecoando alguns dos ensinamentos do movimento devócio moderno.
He was also highly critical of the loose living found among so many in the church, Também ele criticava muito a vida imoral de muitos na igreja, both among lay members and clerics. tanto os leigos quanto os clérigos. Millet developed a following, Miller então arrumou vários seguidores. and even though it was suppressed by the church, E mesmo sendo suprido e reprimido pela igreja, by the time Huss appeared on the stage, quando Hus apareceu, serious concerns about the church had already been heard in Bohemia. em Boêmia já estava sendo ouvido várias críticas contra a igreja. As he was growing up, Huss felt drawn towards the priesthood. Quando ele estava sendo criado, quando ele era ainda adolescente, criança, Hus tinha desejo de se tornar padre. He was attracted to what he thought would be a quiet life as a priest. Então ele achava algo atrativo, uma vida pacífica e tranquila de um padre. He went to Prague and studied at Charles University. Então ele foi para Praga para estudar na faculdade lá, na universidade. He was not known as an accomplished scholar. Ele não era conhecido como um grande acadêmico. He was apparently just an average student. Então ele era um aluno assim, mediano, assim, normal. Already as a student, some of his character qualities were noted. E já como aluno, algumas das suas características foram percebidas. Especially his hot temper and his pride. Especialmente ele tinha um gênio assim meio assim irado, ele ficava facilmente irado e também ele era meio Muito colérico. bravo. Também ele era meio orgulhoso. orgulhoso, né? He was also highly critical of the loose living found among so many in the church. Também ele criticava muito a vida imoral de muitas pessoas na igreja. Never mind. That was I read the wrong line. Okay. Huss received his Bachelor of Arts degree in 1393. Em 1393 ele recebeu seu bacharel And in 1396 his Master of Arts. e em 1396 o seu mestrado. And at that point he began lecturing at the university. E aí ele começou a dar aulas na universidade. In 1400 he was ordained as a priest. Em 1400 ele foi ordenado como padre. In the following year he became dean of the Faculty of Philosophy. E no outro ano ele se tornou deão da Faculdade de Filosofia. In 1402 he was also appointed as a preacher at the Bethlehem Church in Prague. E em 1402 ele foi nomeado pregador na igreja de Belém, lá na cidade de Praga. Now, as I mentioned earlier, Huss read theological works by Wycliffe around this time. Eu já falei que Hus, mais ou menos nessa época, ele estava lendo obras teológicas de Wycliffe. What Wycliffe said about the state of the church resonated with Huss. Então, o que Wycliffe estava falando sobre a situação da igreja, realmente Hus identificava com essas coisas. Like Wycliffe, Huss could see that there were many problems infecting the medieval Catholic Church. Como Wycliffe, também Hus percebia que tinha muitos problemas que estavam realmente afligindo a igreja medieval. There was a great need for reform. Tinha realmente uma grande necessidade por uma reforma. Huss used his position as a preacher and as a university professor to advance his views about the state of the church. Então, Hus usou sua posição como pregador e como professor de universidade para promover seus pensamentos sobre a situação da igreja. His concerns only deepened as Bohemia was drawn into the Great Schism. Então, suas preocupações só ficaram mais profundas quando Boêmia também foi assim, ficou mais e mais envolvida no grande cisma. Along with the Bohemian king, Junto com o rei da Boêmia, Huss supported the Pope elected by the Council of Pisa in 1409. Hus ele apoiava o Papa eleito pelo Concílio de Pisa em 1409, Alexander V. Alexandre V. However, the Bohemian archbishop continued to support Gregory XII. Mas o arcebispo da Boêmia continuou apoiando Gregório XII. Thus, because of the Great Schism, there was conflict within the Bohemian branch of the Catholic Church. Então, por causa do grande cisma, tinha também conflito na igreja de Boêmia. The Bohemian archbishop complained that the followers of Wycliffe
o arcebispo de Boêmia, ele ficou reclamando que os seguidores de Wycliffe, by which he meant Huss and his e allies, com isso ele queria dizer Hus e seus aliados, they were creating disturbances in the church. estavam realmente criando desordem na igreja. And that led to a papal bull in December of 1409, Então isso levou a uma bula papal em dezembro de 1409. and that banned all the books of Wycliffe. Which pope? I don't know which pope. I don't know, I'm not Eu sure. perguntei qual dos papas que emitiu a bula, mas ele não sabe. É que realmente proibiu todos os escritos de Wycliffe. It's probably Gregory the XII. Provavelmente foi Gregório XII que fez essa bula. Trying to put a stop to the preaching of Huss, Então foi uma tentativa de parar, ou fazer parar a pregação de Hus and others like him. e outros como ele. Huss was excommunicated by the archbishop Então Hus foi excomungado pelo arcebispo for the first time, pela primeira vez. but he continued to preach. Mas ele continuou pregando. He had the support of the common people in Prague. Ele tinha o apoio do povo comum lá na Praga. He appealed to the Pope, Ele apelou ao Papa, but he was denied. mas foi rejeitado. In 1411, Huss began preaching against indulgences. E em 1411, Hus começou a pregar contra as indulgências. In 1412, he debated the subject with some of the best university professors in Prague. Em 1412, ele debateu sobre este assunto com os melhores professores das faculdades e universidades da Praga. In the debate, he borrowed heavily from Wycliffe. Neste debate, ele pegou muitos conceitos e pensamentos de Wycliffe, fez uso deles. He argued that forgiveness of sins does not come through indulgences bought with money, Então ele argumentou que perdão pelos pecados não vem através de indulgências compradas com dinheiro, but through repentance. mas vem através do arrependimento. That created a public outrage. Isso criou realmente um furor público. During church services, Durante os cultos públicos, 3 lay people shouted down priests who were defending the practice of indulgences. várias pessoas leigas gritaram de tal forma que alguns padres que estavam promovendo indulgências não poderiam mais falar no culto. These 3 people were beheaded. Então essas 3 pessoas que fizeram bagunça no culto foram degoladas. The king issued a decree forbidding the things Huss was teaching. Então o rei emitiu decreto proibindo as coisas que Hus estava pregando. But Huss refused to back down. Mas Hus não aceitou, ele não parou, ele não recuou. He was not going to back down without biblical proof that what he was teaching was wrong. Ele não iria recuar sem provas e evidências bíblicas de que aquilo que ele estava ensinando era errado. Huss was becoming a major thorn in the side of the Catholic Church. Então Hus estava se tornando mais e mais uma pedra no sapato da Igreja Católica Romana. Huss stopped appealing to the Pope. Então Hus parou de apelar ao Papa. Instead, he said he would only appeal to the authority of Jesus Christ. Então ele dizia, ele iria apenas apelar à autoridade de Jesus Cristo. Later in 1412, Então mais tarde, em 1412, Huss went into exile from Prague. Hus ele entrou em exílio da Praga. The city had been threatened with serious sanctions from the Catholic Church. A Igreja Católica Romana, ameaçou a cidade com muitas sanções And Huss decided to spare the city the trouble. sérias. Então Hus decidiu que ele iria poupar a cidade desse problema. He spent the next couple of years in a couple of castles in the countryside. Então, nos próximos anos, ele passou vários tempos em vários castelos no campo. And there he wrote a number of influential books critiquing the church. E nestes castelos ele escreveu vários livros importantes criticando a igreja. And that brings us to the Council of Constance. E isso nos leva ao Concílio de Constança. We've heard about that before. Já ouvimos falar deste concílio. One of the main purposes of the Council of Constance was to resolve the Great Schism. Uma das maiores razões pela convocação deste concílio foi de resolver o problema dos papas. And on that it was successful. E realmente conseguiu fazer isso.
However, another purpose was to deal with the problem of John Mas Huss. também tinha outro propósito deste concílio, de resolver o problema de João Hus. Sigismund was the Holy Roman Emperor. O imperador do Santo Império Romano foi Sigismund. He was a Bohemian, Ele era alguém da Boêmia. and he wanted to have his country cleared of this problem. E ele queria que o seu país fosse, assim, livrado deste problema. So Sigismund collaborated with Pope John the 23rd Então, Sigismund colaborou com o Papa João 23 to call the Council of Constance beginning in 1414. para convocar o Concílio de Constança, começando em 1414. Sigismund invited John Huss to attend the council, Então, Sigismund convidou João Hus para participar deste concílio. he gave him a promise of safe conduct. E prometeu a ele realmente que ele não seria maltratado. Huss also wanted to clear his name and his teachings. Deu a ele salvo-conduto. Então, Hus queria realmente, assim, limpar seu nome e justificar seus ensinamentos. And he trusted Sigismund, E ele confiou em Sigismund. so he agreed to appear. Então, ele concordou em aparecer no concílio. He gathered testimonies of his orthodoxy, Então, ele juntou vários testemunhos sobre sua ortodoxia. he prepared his will. Ele preparou seu próprio testamento. He wasn't totally sure what would happen. Então, claro que ele não estava totalmente certo o que iria acontecer. And then he set off for Constance. E depois ele começou sua viagem na direção da cidade de Constança. Constance is in southwest Germany. Então, Constança é uma cidade no sudoeste da Alemanha. When he arrived on November 3rd, Então, no dia 3 de novembro, he found that there was a notice on the church ele doors chegou e viu uma notícia, um aviso na porta da igreja. that Michael of Deutschbrod would be the opponent of Huss the heretic. Que o Miguel de Deutschbrod seria o oponente de Hus, o herege. Being labeled as a heretic was a bad sign of things to come. Então, o fato que a referência a ele foi Hus, o herege, não era um sinal muito propício, não. He spent the first few weeks in freedom, As primeiras semanas, ele estava ainda em liberdade. but he was soon arrested and put in a dungeon. Mas logo ele foi preso e colocado no calabouço. Sigismund protested the violation of his promise of safe conduct. Então, o imperador protestou que o salvo-conduto dele tinha sido violado. But the clerics maintained that if Sigismund wanted the council to proceed, he had to acquiesce to their treatment of Huss. Mas os clérigos afirmaram que se Sigismund queria que o concílio continuasse, então Sigismund tinha que aceitar o tratamento deles de Hus. And that's what happened. Então isso aconteceu. For some weeks in the middle of 1415, Huss was investigated by the council. Então, durante algumas semanas, no meio do ano 1415, Hus foi investigado pelo concílio. Some of the accusations against him were false, Algumas das acusações contra ele eram falsas. and he refused to own them. E ele não aceitou essas acusações. Other accusations he admitted, Outras acusações ele realmente reconheceu. but he asked to be proven wrong from Scripture before he would recant. Mas ele exigiu que ele fosse comprovado errado pelas Escrituras antes dele recuar sobre esses pontos. The council would not entertain that O option. concílio não aceitou isso de jeito nenhum. There was only one thing that Huss had to do, according to them: Conforme o pensamento dele, só tinha uma coisa que Hus tinha que fazer. unconditionally recant his teachings. Incondicionalmente rejeitar, repudiar todos os seus ensinamentos. And that he refused to do. E então ele recusou de fazer isso. And that led to the events of July 6th, 1415. Então isso levou aos eventos do dia 6 de julho de 1415. The council gathered together in the cathedral in Constance. O concílio se reuniu na Catedral de Constança. The council held a mass, O concílio realizou uma missa. and then Huss was brought into the church. Hus foi trazido para dentro da igreja. One of the bishops gave a sermon about the church's duty to destroy heresy. Então, um dos bispos proferiu uma pregação sobre o dever da igreja para destruir a heresia.
Some of the false teachings of Wycliffe and Huss were then read. Então, alguns dos ensinamentos falsos de Wycliffe e Hus foram lidos, along with the report of his trial. junto com o relato do seu julgamento. As this was done, Huss would at times protest loudly. Quando isso estava acontecendo, de vez em quando Hus levantou a sua voz para protestar contra aquilo que estava sendo falado. When his appeal to Christ was condemned as heresy, Huss shouted this. Então, quando o apelo dele a Cristo foi condenado como herético, Hus gritou o seguinte: "O God and Lord, ó Deus e Senhor, now the council condemns even your own acts and your own law as heresy. agora o concílio está condenando até teus próprios atos e tuas próprias leis como heresia. Since you yourself laid your cause before your Father as the just judge. Pois tu mesmo colocaste diante do teu Pai a tua causa, como tu sendo o justo juiz. As an example for us, Como exemplo para nós, whenever we are sorely oppressed." quando nós somos oprimidos terrivelmente. An Italian bishop then announced the judgment against Huss and his writings. Então, bispo italiano anunciou o julgamento contra Hus e os seus escritos. Huss again shouted out in protest. Hus, mais uma vez, gritou protestando. He said that he did not wish for anything but to be convinced that he was wrong from the Bible. Ele disse que ele só queria que ele fosse comprovado errado pela Bíblia. Huss then fell to his knees and quietly prayed to God to forgive his enemies. Então Hus se ajoelhou e orou de uma forma tranquila a Deus, pedindo que Deus perdoasse seus inimigos. The ceremony continued with Huss being stripped of his ordination. Então a cerimônia continuou com Hus sendo despojado. He was dressed in the robes of a priest. Então aconteceu da seguinte forma: ele foi vestido com as roupas, vestimentas de um padre. And then asked again to recant. E depois eles pediram mais uma vez que ele rejeitasse seus ensinamentos. Of course, he refused. Ele não aceitou. With the priest cursing him, Então, com o padre amaldiçoando ele, his robes were then stripped from him, foram tiradas dele suas vestimentas. and his tonsure was shaved off. E foi realmente tirado também sua tonsura. Hã? Não, o cabelo do monge. Tonsura, eu acho. Foi raspado o cabelo dele. The council announced that he was being handed over to the secular powers for punishment. E o concílio anunciou que ele estava sendo entregue nas mãos da autoridade civil para ser castigado, punido. They put a high paper hat on his head Eles colocaram na sua cabeça um mito that had the inscription Heresiarch, heretical leader, on it, com a inscrição heresiarch, que é líder herético. and images of devils painted in red. Imagens de diabos ilustrados em vermelho. He and his books were sentenced to be burned. Ele e os seus livros foram condenados para serem queimados. He was brought to a public place Foi levado para um lugar público and burned at the e stake. foi queimado na fogueira. John Huss reportedly died singing praises to God. E eles dizem que ele morreu cantando louvores a Deus. Huss had followers who perpetuated his legacy in the years after his death. Nos anos depois da sua morte, seguidores de Hus continuavam promovendo seus pensamentos e seu legado. They were known as the Hussites. Eles eram conhecidos como os hussitas. They rejected the papacy as the highest ecclesiastical authority, Eles rejeitavam o papado como maior autoridade eclesiástica. and they wanted to be governed only by the Word of God. Eles queriam ser governados somente pela palavra de Deus. The Hussites included not only clerics, Os hussitas incluíam não somente clérigos, but also nobility and entire cities committed to the views of mas Huss. também nobreza e às vezes cidades inteiras que realmente seguiam as ideias de Hus. In Bohemia, up until the time of the Great Reformation, most of the country remained Hussite. Em Boêmia, até a Grande Reforma, a maior parte do país continuou seguindo Hus. Let's review some of the key points. Vamos revisar alguns dos pontos chaves. Huss brought the reformatory critiques of Wycliffe to bear on Bohemia. Hus aplicou em Boêmia as críticas reformadas de Wycliffe, Though he had some predecessors. mas ele também tinha outras pessoas na Boêmia que eram precursores dele.
Because of the religious and political context, Por causa do contexto religioso e político, Huss faced persecution and death for his views. Hus ele sofreu perseguição e a morte por causa dos seus pensamentos. Nevertheless, his life's work did have a long legacy in Bohemia and beyond. Mesmo assim, o trabalho da sua vida teve legado muito longo, tanto na própria Boêmia quanto também fora deste país. Now let's briefly talk about the theology of John Huss. Vamos falar rapidamente sobre a teologia de João Huss. It's often compared with that of Wycliffe. So the theology of Huss is often compared with that of Wycliffe. Então, a teologia de Huss muitas vezes é comparada com a teologia de Wycliffe. And that's understandable considering the influence that Wycliffe had on Huss. Isso é compreensível considerando a influência que Wycliffe teve sobre Huss. There are several important points they held in common. Tem vários pontos importantes que eles têm em comum. However, it's also important to note that Huss was more in line with the medieval Catholic Church on most points of doctrine than Wycliffe. Mas é importante notarmos que Huss estava mais alinhado com a Igreja Católica Medieval na maior parte dos pontos de teologia do que Wycliffe. Even though Huss was persecuted much more violently than Wycliffe, Mesmo se Huss foi perseguido de forma muito mais violenta do que Wycliffe, he had departed far less than Wycliffe from accepted church dogma. ele se desviou muito menos do que Wycliffe da doutrina aceita pela Igreja. For example, when it came to the Lord's Supper, Por exemplo, sobre a Santa Ceia, Huss did not question transubstantiation. Huss não questionava a transubstanciação. He did not draw into question the Catholic doctrine of the Mass in general. Ele não questionava em geral a doutrina católica romana da missa. However, while he was imprisoned in Constance, Porém, quando ele estava preso em Constança, his followers in Prague did begin giving the cup to the laity in the Mass. seus seguidores em Praga começavam a dar o cálice para o povo comum na missa. And Huss approved of this move. E Huss concordou com esta mudança. The Council of Constance condemned it. O Concílio de Constança condenou este ato. Some of the followers of Huss would hereafter be known as Utraquists. Então, alguns dos seguidores de Huss foram conhecidos a partir deste momento como utraquistas. From the Latin munio sub utraque, which means communion in both kinds. Então, isso é uma frase latim, isso é da frase latim comum sobre utraque, que significa comunhão nos dois elementos. Huss continued to affirm the doctrine of purgatory. Então, Huss continuou afirmando a doutrina de purgatório. While he initially protested only the abuse of indulgences, E, inicialmente, ele só protestava contra o abuso das indulgências, he came to reject them altogether. mas ele chegou mais tarde a rejeitar totalmente as indulgências. He taught that money could not pay for the forgiveness of Ele sins. ensinava que o dinheiro não pode pagar pelo perdão dos pecados. However, he was still quite far from the Reformation understanding of salvation. Mas, mesmo assim, ele estava ainda bem longe do entendimento reformado da grande reforma sobre a salvação. Where Huss most closely followed Wycliffe was in his ecclesiology. Onde Huss mais seguia a Wycliffe era na área da eclesiologia dele. He taught that the true church consists only of the elect. Ele ensinava que a verdadeira igreja consiste somente em todos os eleitos. The head of the true church is O Christ, cabeça da igreja verdadeira é Cristo, not the Pope. não o Papa. However, said Huss, Porém, disse Huss, if the Pope was a godly man, se o Papa era um homem piedoso, he might be regarded as the head of the particular church of Rome. ele poderia ser considerado como cabeça da igreja particular local de Roma. Obedience to the Pope is not necessary for salvation. Obediência ao Papa não é necessária para a salvação. In fact, outwardly being a member of the Catholic Church is no guarantee that one is a member of the true Church of De Christ. fato, ser externamente membro da Igreja Católica não é garantia que você é membro da Igreja de Cristo. Moreover, Huss taught that the true Church of Christ should live simply and in poverty. Além do mais, Huss ensinava que a Igreja verdadeira de Cristo deve viver uma vida simples e pobre. Not with a proud display of earthly riches. Não com não assim manifestando e ostentando muita riqueza terrestre. The church, including the Pope,
A igreja, incluindo o Papa, should never use physical force to achieve its aims. nunca deveria fazer uso da força física para conseguir seus propósitos. Finally, Huss taught that the church must obey the Bible. Finalmente, Hus ensinava que a igreja tinha que obedecer à Bíblia. And whenever the teachings of the church and the teachings of the Bible conflict, E quando tem conflito entre os ensinamentos da igreja e os ensinamentos da Bíblia, the Bible must be followed. a Bíblia tem que ser seguida. He did not pit the Bible against tradition. Ele não colocava a Bíblia contra a tradição. Where ecclesiastical tradition had properly interpreted the Bible, Onde a tradição eclesiástica interpretava a Bíblia corretamente, it was to be respected. era para ser respeitada. However, where the tradition had gone beyond the Bible, Mas onde, porém, a tradição foi além da Bíblia, it was to be rejected. era para ser rejeitada. As a theologian, Huss was not of the same caliber as Wycliffe. Como teólogo, Hus não era do mesmo nível como Wycliffe. Wycliffe was far better equipped intellectually to explore the depths of theology. Wycliffe tinha muitas mais condições intelectuais para assim sondar as profundezas teológicas. Both were university professors, Ambos eram professores universitários, but Wycliffe was definitely the more accomplished theologian. mas Wycliffe realmente era o teólogo mais capaz. However, what Huss lacked in theological acumen, he made up for in rhetorical prowess. Porém, aquilo que faltava a Hus em termos acadêmicos e intelectuais, realmente ele compensava em ter dons de oratório e de retórica. He was persuasive, Ele tinha condições de falar de uma forma bem persuasiva. and he aimed to apply the insights of Wycliffe and previous Czech reformers in his context. Ele procurou aplicar. He aimed to apply the insights of Wycliffe and previous Czech reformers Ele in his context. procurou aplicar os insights de Wycliffe e os reformadores tchecos anteriores no contexto dele. He may not have made a substantial contribution to the development of theology, Talvez ele não fez uma contribuição substancial ao desenvolvimento da teologia, but his bold protests against the papacy paved the way for others to make those contributions. mas o protesto ousado dele contra o papado abriu caminho para outras pessoas fazerem uma tal contribuição. Now, to review the key points here, Então vamos revisar os pontos-chave. Huss was not as critical of official Catholic theology as Wycliffe. Hus não era tão crítico da teologia católica oficial quanto o próprio Wycliffe. For example, he accepted transubstantiation. Por exemplo, ele aceitava transubstanciação. However, he did largely follow Wycliffe in terms of ecclesiology. Porém, em geral, ele seguia Wycliffe em termos de eclesiologia. His greatest contribution was his vocal critique of the papacy. A maior contribuição dele foi a sua crítica vocal do papado. And his insistence that Christ alone is the head of the church. Isso foi insistência que só Cristo é cabeça da igreja. I want to end this morning just by briefly looking at the impact of Huss and his relationship to the Reformation. Quero terminar hoje pela manhã considerando brevemente o impacto de Hus e o relacionamento dele com a reforma. The memory of Huss endured in Europe. A memória de Hus perdurou na Europa. To the people of Bohemia, he was a hero and a martyr. Para o povo da Boêmia, ele era herói e mártir. I've never been to Prague, Eu nunca visitei Praga, but I know that in Prague still today there's a statue of Jan mas Hus. eu sei que até hoje tem na cidade de Praga uma estátua de João Hus In the center of the city. no centro da cidade. He's still recognized as a hero of Bohemia. Ele ainda é reconhecido como herói da Boêmia. And though the church had condemned him, E embora que a igreja tivesse o condenado, he was widely respected by lay people in many parts of Europe. ele era respeitado em geral pelos leigos em muitas partes da Europa. However, to the Catholic Church, Porém, para a igreja católica, he was Huss the heretic, ele continuava sendo Hus o herege. and he would always be. E sempre seria assim. Now, the contribution of Huss to the background of the Reformation Agora, a contribuição de Hus para o pano de fundo da reforma is not so much theological as anti-clerical. não é tanto teológico, mas é mais na área de ser anticlerical. As I mentioned a moment ago, Já mencionei alguns momentos atrás. it's not remembered as a particularly dynamic Ele theologian. não é lembrado como um teólogo muito capaz.
Yes, his anti-clerical stance did have theological roots in his ecclesiology. Sim, a posição anticlerical dele tinha raízes na sua teologia e eclesiologia. And that stance resonated with many in his day and afterwards. E essa posição anticlerical dele, realmente, o pessoal dos dias dele e depois dele realmente achavam algo em comum com ele sobre esse ponto. But not everyone knew about or understood the ecclesiology behind it. Mas nem todos sabiam da eclesiologia ou entendiam a eclesiologia que estava por trás da posição dele, anticlerical. A century later, Século depois, Luther would be associated with Huss because of his stand against the papacy. por causa da sua atitude contra o papado, Lutero seria identificado com Hus. The Catholic Church would try to use the same strategy to deal with Luther that it had used to deal with Huss. A Igreja Católica iria tentar fazer uso da mesma estratégia que eles usaram com Hus contra Lutero. But circumstances would be much different in the early 16th century, Mas no início do século XVI a situação seria bem diferente. and the strategy would fail. E a estratégia iria falhar. Luther himself saw a line connecting him and Huss. O próprio Lutero, ele entendia que tinha uma linha conectando ele com Hus. Even though they were on a different page when it came to some key doctrines. Mesmo se eles estavam em posições diferentes com respeito a algumas doutrinas chaves, What they eventually shared was a core conviction that one's conscience could only be held captive to Christ and His Word. mas o que eles tinham em comum é aquela convicção profunda de que a consciência só poderia ser presa a Cristo e sua palavra. And that to that authority, even the Pope was called to submit. De que até o próprio Papa era chamado a se submeter a esta autoridade. Martin Luther read a book by John Huss called The Church. Martinho Lutero, ele leu livro por João Hus chamado A Igreja. And then he wrote on October 3rd, 1519, E no dia 3 de outubro de 1519, Lutero escreveu. he said, I have taught and held all the teachings of John Huss. Ele disse, eu tenho ensinado e crido todos os ensinamentos de João Hus. But thus far did not know it. Mas até este momento eu nem sabia disso. Johann von Staupitz has taught it in the same unintentional way. E Johann von Staupitz tem ensinado tudo isso também sem saber, sem querer. In short, we are all Hussites and did not know it. E, resumindo, todos nós somos hussitas, mas nós nem sabíamos. Even Paul and Augustine. Até Paulo e Agostinho foram hussitas. So to review, Então, para revisar. Huss left a lasting legacy of anti-clericalism in Europe. Hus deixou legado duradouro de anticlericalismo na Europa. Upon reading one of his books, Luther would associate himself with the legacy of Huss. Quando ele leu dos livros de Hus, Lutero se identificou com Hus. The Catholic Church, too, would attempt to treat Luther as it had treated Huss. E a Igreja Católica também iria tentar tratar Lutero como ela tratou a Hus.